Olá, tudo bem? Deus te abençoe. Com muita alegria mais uma vez aqui para mais um vídeo. Sou o pastor Paulo Vieira Filho, pastor da Igreja Presbiteriana Morada Nova e Congregação Jardim Sul. Você é convidado a se inscrever no nosso canal do YouTube, compartilhar os nossos vídeos e fazendo assim você estará colaborando conosco. Deus te abençoe. E que a bênção do Altíssimo esteja sobre a sua família também. Hoje eu escolhi um texto para compartilhar com vocês, é o Salmo 98. Salmo 98 diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua fidelidade e da sua misericórdia para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e com voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e o que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor. Porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Salmo 98. A justiça do Senhor é um tema que temos aqui, que a Sociedade Bíblica do Brasil colocou. O Salmo começa dizendo: Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Nas Escrituras Sagradas, os cânticos expressam louvor, ações de graças, alegrias, vitórias. Eles também expressam tristezas e podem ser usados para nos ensinar e também nos dar forças para labutarmos as batalhas da vida. Os cânticos faziam parte do cotidiano de Israel. Músicos e cantores eram separados para esse fim. Por causa da majestade de Deus e dos grandes atos de salvação, todo o povo é conclamado a cantar ao Senhor um cântico novo. Se você ler desde lá atrás, você vai ver quantos servos do Senhor cantaram. Nós temos o cântico de Miriam, nós temos o cântico de Moisés, nós temos o cântico de Débora, o cântico de Ana. No Novo Testamento nós temos o cântico de Maria, o cântico de Isabel, o cântico de Simeão e assim por diante. Servos e servas do Senhor cantando, exaltando o Senhor por suas maravilhas. Eu fico pensando que nos céus os crentes cantarão uma nova canção diante do Senhor Deus. O Salmo 98 é um hino de louvor ao nosso eterno e bom Deus. O salmista louva a Deus e nos convida a louvarmos a Deus pelos seus atos passados, pelos seus atos presentes e pelos seus atos futuros. Este salmo pode ser dividido em 3 partes ou 3 estrofes. Do verso 1 ao verso 3, nós temos um convite que é feito a uma congregação, digamos assim, que adora no templo, a louvar a Deus pela libertação passada. Já a partir do verso 4 até o 6,
Nós temos um convite que é feito a todos os povos da terra, a louvar a Deus pelo reino presente. E a partir do verso 7 ao 9, nós temos um convite que é feito a toda a criação, a louvar a Deus pelo julgamento justo, pelo julgamento em equidade que Deus haverá de fazer. Cantai ao Senhor um cântico novo. Quais os motivos que temos para cantar ao Senhor um cântico novo? Nós vemos aqui 3 motivos pelos quais devemos cantar ao Senhor um cântico novo. Quer dizer que a você que cantar um cântico novo não significa que toda vez que vamos cantar, nós vamos então escrever uma música nova, um cântico novo. Não, nós cantamos até mesmo as canções que já cantamos, ou que cantávamos em outras vezes, diante das novas vitórias nos concedidas, diante das novas bênçãos nos dadas pelo Senhor nosso Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Quais os motivos que temos para cantar ao Senhor um cântico novo? Nós devemos cantar ao Senhor pela sua salvação, conforme é descrito a partir do verso 1 até o 3. Nós devemos cantar ao Senhor porque Ele tem feito maravilhas, Ele fez notória a sua salvação, Ele manifestou a sua justiça, Ele lembrou da sua misericórdia e da sua fidelidade. Cantai ao Senhor porque Ele realizou maravilhas. Aqui o salmista relembra os acontecimentos, desde a saída do povo de Deus do Egito, a sua jornada por 40 anos deserto afora, o estar na nova terra, o tomar posse da nova terra, a jornada do povo de Deus. Quantas vezes o Senhor Deus executou e realizou inúmeras maravilhas. Basta você lembrar as pragas que Deus enviou ao Egito, basta você lembrar a passagem do Mar Vermelho, basta você lembrar a passagem do Rio Jordão, mas antes disso, basta você lembrar a coluna de nuvem que guiava o povo durante o dia, trazendo sombra, a coluna de fogo que guiava o povo durante a noite, trazendo luz e aquecimento, e assim por diante, dando direção ao povo. Basta você lembrar o maná que Deus fez chover do céu durante 40 anos, dia após dia, para que o povo se alimentasse. Basta você lembrar a água saindo da rocha para saciar a sede do povo. O Senhor fez maravilhas, o Senhor manifestou a sua salvação, a sua justiça, o Senhor lembrou da sua misericórdia, o Senhor lembrou da sua fidelidade à sua aliança. Então, aqui temos motivos, o salmista relembra as bênçãos passadas, e aí nós podemos lembrar não só das bênçãos passadas, mas também lembrarmos da salvação que nos é dada em Cristo Jesus. É um salmo que aponta para Jesus. A obra da salvação, podemos dizer assim, foi inaugurada no Antigo Testamento, mas ela vai alcançar o seu ponto culminante na obra de Jesus por nós, na cruz do Calvário. Quando nós lemos em Hebreus capítulo 5, verso 9, a parte B, está escrito assim: tornou-se, e está falando de Jesus aqui, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então nós temos motivos, e um dos motivos para louvar ao Senhor, para cantar a Ele um cântico novo, é pela sua salvação. Você pode recordar o tempo em que você ainda não andava nos caminhos do Senhor. Você pode recordar o tempo que você não obedecia à voz do Senhor. Tempos difíceis, tempos nublados, tempos de escuridão espiritual, de cegueira espiritual. Mas o Senhor abriu os nossos olhos e em Jesus nós temos salvação. Cante
mesmo em dias difíceis, cante ao Senhor, porque Ele nos deu a sua salvação. Você que tem certeza de salvação pessoal, dê um brado aí na sua casa, cante ao Senhor. O primeiro motivo então pelo qual devemos cantar ao Senhor é pela sua salvação, mas há um segundo motivo pelo qual devemos cantar ao Senhor. Devemos cantar ao Senhor, pois Ele reina sobre a terra. Aqui o salmista, ele conclama e ele vai além daquele grupo pequeno, pensamos em uma comunidade, um templo, mas agora ele vai além. Ele conclama toda a terra. Verso 4: celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Ele conclama toda a terra. A celebrar com júbilo, a gritar, a dar um brado de guerra, a aclamar, a regozijar-se, a dar um grito retumbante de alegria, a cantar louvores ao Senhor, porque Ele reina. As Escrituras Sagradas mencionam um grande número de instrumentos musicais. Você vai ver a partir do verso 5: cantai com harpa, louvores ao Senhor, com harpa e com voz de canto. Se você ler aí principalmente os Salmos, você vai ver um grande número de instrumentos musicais que eram usados pelo povo de Deus para, junto com a voz, alçar louvores, para, junto com a voz, gritar de alegria, cantar ao Senhor, o Senhor seu Deus. Por quê? Porque Ele reina. Devemos celebrar e cantar porque o Senhor é Rei sobre a terra. Ele está no controle de todas as coisas. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de medo, nesse tempo de tanta incerteza, quando o mundo, cada um tem uma voz, cada governante tem uma voz, cada meio de comunicação tem um editorial, e a gente fica sem saber em quem confiar, nós podemos confiar no nosso Rei. Nós temos os nossos governantes terreno, nós temos os nossos governantes, mas nós temos um Rei que está acima dos governantes da terra. O Senhor reina sobre a terra, Ele está no controle de todas as coisas. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele costuma dizer assim, que o nosso Deus está sentado na sala do comando do universo. Assentado na sala do comando do universo. Quando nós vemos em Atos capítulo 2, versos 32 e 33 dizem assim, está falando de Jesus, e é Pedro falando de Jesus, e aí Pedro diz: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Ou seja, Pedro está dizendo, nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus. Ele foi exaltado, e pois foi exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. É Pedro falando depois do acontecimento do Pentecostes. A este Jesus Deus ressuscitou e foi exaltado à destra de Deus. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, que está sentado à direita de Deus. De lá Ele intercede por nós e Ele governa todas as coisas. Cante ao Senhor, porque nós temos um Rei, o nosso Deus é Rei, e a Trindade Santa está envolvida nesta tarefa. Que Deus nos ajude, que o Senhor nosso Deus nos ajude, que o Deus Pai, que o Deus Filho, que o Deus Espírito Santo nos ajude a viver esse tempo tão difícil, quando tantos governantes da terra estão fazendo besteiras e mais besteiras, mas nós confiamos no Deus eterno, o Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Por isso nós podemos cantar ao Senhor, pois Ele reina. Mas tem um terceiro motivo pelo qual nós podemos cantar ao Senhor, ou nós devemos cantar ao Senhor. Nós devemos cantar ao Senhor pela sua salvação. Nós devemos cantar ao Senhor, pois Ele reina sobre a terra. E nós devemos cantar ao Senhor
pois ele julgará o mundo com justiça. Aí a partir do verso 7, nós lemos, o verso 8, o verso 9, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Aqui, meus irmãos, na verdade, se você começar a ler a partir do verso 7, 8 e 9, agora o salmista deixa aquele grupo menor. Vamos pensar em uma congregação reunida no templo. Ele convida para louvar o Senhor pela sua salvação. Depois ele convida um grupo maior, toda a terra, para louvar o Senhor, porque o Senhor reina. E aqui ele vai além, ele convida as coisas criadas, o mar, os rios, que vêm, os montes, que louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor porque ele vem julgar a terra. O Senhor é o nosso justo juiz. A justiça moral de Deus é revelada em suas leis e é expressa em seus atos judiciais sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. Os mandamentos de Deus e os julgamentos de Deus, eles cumprem padrões perfeitos de justiça. E os castigos de Deus e as recompensas de Deus também são perfeitos e perfeitamente justos. A justiça de Deus é imparcial. Nesse tempo em que nós vemos tantas pessoas julgando de forma parcial, de forma tão injusta, nós podemos confiar na justiça de Deus. Sejam estas pessoas autoridades civis, militares, sejam autoridades que trabalham no judiciário. Nós vemos tanta injustiça nos julgamentos. Nós vemos o quanto a imprensa é injusta, ou grande parte da imprensa, não toda a imprensa. Ainda hoje eu vi uma reportagem que descreveu a morte de uma pessoa. Na mesma emissora, duas reportagens sobre o mesmo assunto, e cada uma dando uma versão do fato. E eu fiquei chocado com isso, porque foi a mesma emissora, em telejornais diferentes. Mas por que descrever a morte de uma pessoa de duas formas diferentes? Qual é o objetivo nisso? O objetivo é confundir a mente daquelas pessoas que estão assistindo. E assim os governantes, assim as pessoas, aqueles que têm autoridades do mundo, muitas vezes agem de forma injusta, de forma parcial. E às vezes, por vivermos um tempo tão difícil como o que estamos vivendo, dias tão pesados, tão tenebrosos, nós agimos como Abacuque agiu. Lembra de Abacuque, o profeta? No capítulo 1, a partir do verso 2, Abacuque, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Por vermos tantas coisas acontecendo, como que é relatado aqui por Abacuque, já na sua época essas coisas aconteciam e continuam acontecendo. Muitas vezes parece que nós perdemos a esperança, parece que nós até duvidamos de que Deus julgará o mundo com justiça. Porém, meus irmãos e irmãs, eu quero dizer a vocês, nesta oportunidade, cante ao Senhor com júbilo, louve ao Senhor, porque o Deus está julgando e Ele executará o seu juízo justo, reto e verdadeiro. Ele não vai deixar escapar um por um. É interessante quando nós lemos em Atos, o apóstolo Paulo, ele diz lá em Atos, e Lucas registrou, o que Paulo disse, Atos 17, 31 e 32 está escrito assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que em toda parte
se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E aqui Paulo está falando de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador pessoal. Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que ressuscitou, e esse varão é Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, não desanime. Mesmo nesse tempo de luta e dificuldade, cante ao Senhor, porque Ele julgará o mundo com justiça. Portanto, no Salmo 98, somos convidados a cantar um cântico novo ao Senhor. Cantar ao Senhor por causa da sua salvação. A salvação que nos foi manifestada da pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. Somos convidados a cantar ao Senhor, porque Ele é o Rei, Ele reina sobre a terra, e Jesus, à direita de Deus, Ele reina e nós podemos confiar nele. E somos convidados a cantar ao Senhor, juntamente com o universo, todo ser que respira, louve ao Senhor, porque Ele julgará o mundo com justiça. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Eu quero terminar, antes de orar, fazendo um desafio. Aqui na Igreja de Morada Nova, nós temos enviado diariamente um roteiro para o culto doméstico. Eu espero que os irmãos tenham feito o culto doméstico. Eu espero que os irmãos tenham cantado ao Senhor. Se você não canta ao Senhor, procure cantar. Não é muito fácil, às vezes não temos instrumentos, não temos uma boa voz, mas hoje é fácil, você coloca aí lá no seu celular mesmo uma música de louvor ao Senhor. Cante a Deus, cante ao Senhor. Eu quero dizer a você que tem mais facilidade com a voz, com o canto, com o instrumento, grave cânticos de louvores ao Senhor e envie para os seus vizinhos, seus amigos, seus parentes, para os animarem. Grave cânticos de louvores ao Senhor e envie para estas pessoas, tá? Que Deus te ajude nessa tarefa, fica um desafio aí. Vamos orar? Deus bendito, obrigado por esta oportunidade mais uma vez, com aqueles que nos assistem através do vídeo. Bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor, pela salvação do Senhor que nos alcançou. Bendito seja o Senhor, louvado seja o Senhor, porque o Senhor é Rei e governa sobre tudo e sobre todos. E bendito seja o Senhor, porque o Senhor julgará o mundo com justiça e com equidade. Julgará todos os maus da nossa época e de todos os tempos. Nós confiamos em Ti. Eu peço em favor de cada pessoa que me assiste neste momento. Sê com eles. Dê forças para que eles consigam cantarem ao Senhor um cântico novo, um cântico de vitória, porque o Senhor tem os abençoado. Continue os abençoando. Lembre-se, ó Deus, das Tuas misericórdias e da Tua fidelidade para com cada um dos que estão nos assistindo nesta hora. No nome de Jesus que eu suplico a Tua graça. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, e em breve estaremos de volta. Um abração.